Então, esse é o conjunto da venda, da tratativa e da apresentação. A apresentação do empreendimento é isso. Primeiro, você precisa conhecer tudo que você está vendendo. Tudo. Tudo. Quem trabalha com terceiros tem que conhecer o que está vendendo. Quem trabalha com lançamento, com remanescente, tem que conhecer, mas tem que conhecer tudo. Tem que conhecer as plantas, tem que saber onde é o norte, onde é o sul, tem que saber as unidades que estão disponíveis à venda, se é só uma, se é o único imóvel que tem na rua, se é o único imóvel que tem no prédio. Tem que conhecer a planta, tem que conhecer o memorial descritivo, tem que conhecer o terreno, tem que conhecer a concorrência, tem que conhecer a história dos locais. Você precisa saber falar do bairro. Se você está vendendo um apartamento ali no Morgado de Mateus, você tem que saber que ali é uma área tombada pelo patrimônio histórico, porque tem ali o Instituto Biológico, e que ali só pode construir prédios de 8 andares, que quem construiu, construiu, quem não construiu não vai construir mais. Você tem que conhecer a história da Vila Mariana, né? Você tem que saber que hoje Vila Mariana é um dos bairros mais procurados pelo povo da cidade de São Paulo. Quer dizer, você tem que saber muita coisa no sentido de quê? De passar isso para o cliente, porque o imóvel, você não vende imóvel por metro quadrado, você vende imóvel por quilômetro quadrado, porque tudo isso agrega. Sabe, vender um apartamento hoje de 70 metros é uma coisa, mas você não está vendendo um apartamento de 70 metros, você está vendendo o apartamento, está vendendo a torre, está vendendo o térreo, a área de lazer, a rua, o bairro, a infraestrutura urbana, a infraestrutura de serviços. Não adianta o cidadão, na hora da apresentação, fazer como alguns que a gente já viu, né? Entra lá no plantão, o corretor nem levanta da cadeira, fica sentado, chega lá o cliente, o corretor lá, cansado, sentado. O senhor veio ver o apartamento? Se o senhor quiser dar uma olhadinha, por favor. Viu? Gostou? O cara morrendo, né? Sentado, nem levanta da cadeira, né? Tem isso. E tem aqueles que levantam da cadeira, mas simplesmente chega. Aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, aqui é o quarto. Dentro do banheiro aquilo é a privada, só falta ele falar isso, né? R$1 milhão. Até logo, obrigado, né? O cara não vendeu nada. Sabe, mostrar um imóvel, isso é a apresentação. Então, por isso que eu digo, apresentar um imóvel é apresentar o imóvel. É o quê? É os diferenciais, é os detalhes que tem. Ninguém hoje em dia pode abrir uma tabela ou falar o preço do imóvel sem antes apresentar. Quanto vale o imóvel? O senhor não quer dar uma olhadinha? Não, mas eu queria saber o preço. Vamos fazer o seguinte, vamos marcar, vamos dar uma olhada, eu vou mostrar para o senhor. Para quê? Para quando você falar o preço, realmente ele saber do que você está falando. Não adianta, tem corretor que não vai vender nunca, porque realmente é isso. O máximo que ele sabe fazer, e poderia estar fazendo, é trabalhar no McDonald's. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola, picles, um pão com gergelim. É o máximo que ele sabe falar. Ele decorou aquilo, vai vender no McDonald's. Vender imóvel é diferente. Se o cara não souber apresentar o produto, não adianta, não vai. E apresentar o produto é isso, é tudo. É conhecer as plantas, o memorial, os contratos, qual é a correção, se é INCC, se é IGPM, se tem tabela price, se é financiamento bancário, tem que conhecer todos os detalhes. E muitas vezes o corretor não se preocupa com isso, não vende, não sabe por que não vende. Por quê? Porque não consegue encantar o cliente. Eu conheço corretores que são mais animados do que o Silvio Santos para apresentar o produto. Mas se não tiver um gerente, um coordenador, para sentar e fazer a conta para ele não vende nada. O ideal é que isso não aconteça, que ele saiba fazer toda essa dinâmica, toda essa parte. E, para isso, precisa ler, precisa estudar, precisa conhecer. Você pegou um imóvel, vamos ver o que tem na região, vamos conhecer o que tem. Para quê? Para que você faça uma apresentação que deixe o cara encantado. Aqui o senhor vai ter, nesse prédio, o senhor vai ter aquecimento, que o senhor não precisa de um boiler na área de serviço. O aquecimento vem da caixa d'água, é um aquecimento central, que vem e vai aquecer a água de todo o apartamento, sem a necessidade de o senhor ter um boiler para ficar aquecendo
água na lavanderia. O senhor vai ter aqui pontos para aspiração de pó em todo o apartamento, em todas as unidades, em todos os cômodos do apartamento, sem ter que ficar arrastando um aspirador de pó. O senhor vai ter janelas com as persianas com controle remoto, a laje do apartamento, ela tem tratamento acústico, o elevador é com biometria. Então, conforme você vai falando, vai dando os diferenciais, o cidadão vai realmente absorvendo aquilo. Para quê? Para, na hora que você falar de preço, ter uma validade e não se assustar. Porque se você fizer como alguns corretores, aqui é o quarto, aqui é a cozinha, aqui é o banheiro, senta, custa 800 mil reais, 700 mil reais, esquece, você não encantou, você não soube trabalhar, e aí é que acontece a questão dos fundamentos básicos. E as tratativas comerciais? Meu Deus do céu, e agora? Apresentei muito bem o produto, e como que eu vou fazer esse negócio? Que é muito importante que saibamos o quê? Sobre matemática financeira, como calcular uma prestação. Quem tem um HP tem que saber usar HP, quem não tem HP tem que ter a tabelinha. Por quê? Porque você está tratando uma proposta, o cliente ficou encantado com o apartamento. Na hora de sentar, você fala, a entrada está boa? A entrada está boa. 7 mil de prestação mensal está boa para o senhor? Não, 7 mil não dá. Quanto é que dá? Ah, você leu, 4 mil reais até que dava para eu pagar. Aí você tem que fazer a conta, trazer para valor presente, para quê? Para tentar propor uma semestral, para tentar propor uma anual, para poder não perder o negócio. Então, se o corretor não sabe tratar uma proposta, aí vem a figura do coordenador e do gerente. Agora, isso é fundamental que você aprenda, e se você sabe, que você ensine os novos corretores, para quê? Para que eles tenham sucesso nessa profissão. Apresentar o produto maravilhosamente bem e tratar uma proposta com conhecimento, sabendo o que você está fazendo. Porque, muitas vezes, o cliente não vai te falar, ah, não, essa prestação está muito alta ou essa entrada está muito alta. Ah, eu vou pensar e amanhã eu te ligo. Ele não vai falar que ele é duro, que ele não tem dinheiro, que ele ganha pouco, que ele não consegue pagar a prestação. Mas se você tentar acomodar e chamar ele pessoalmente, essa entrada está boa para o senhor? Não, se você me dividisse em 2 vezes, dava. Se eu pudesse pagar 4 mil por mês, estaria de bom tamanho. Eu tenho um bônus anual, eu tenho um 13º anual, que eu posso pagar uma intermediária, e você acomoda e você faz com que a coisa funcione. E dentro disso também, uma coisa importantíssima que a gente tem que anotar, não falar em desconto. Não falar em desconto. Não falar que o vizinho comprou por 700 mil, não falar que sai por 700. Hoje, se você falar o preço do apartamento, que você sabe que sai, você perde a venda. Um apartamento custa na tabela R$1 milhão, mas a gente sabe que o dono da construtora vende por 800. Se você falar para o teu cliente que sai por 800, ele vai mandar 600. Ele vai mandar 700, ele vai mandar 500, e você não vai vender, e ninguém vai vender, e não há Cristo que faça esse cidadão chegar no número. Você tem que apresentar, o valor do imóvel é R$1 milhão. O senhor faça a sua proposta. Ah, tá, cara, faça a sua proposta. Você sabe que é 800? Não fale de jeito nenhum. Falou, perdeu a venda. Já 500 vendas, já tive inúmeras propostas de o valor promocional é esse. Falou valor promocional, o cara manda abaixo do promocional. É a lei do Gerson, que muitos de vocês conhecem, que fez o comercial lá do cigarro Vila Rica, né? E que é isso, não adianta. Se o vizinho pagou 600, eu não vou pagar 600. Eu sou melhor, eu sou mais esperto que ele, eu vou pagar 500. Então, imóveis de terceiros era a mesma coisa. O imóvel, na minha época, que eu trabalhava muito em terceiros, era em dólares. 70 mil dólares, 100 mil dólares o apartamento. Eu nunca falava que, se é 100 mil dólares, sabia que saía por 90, eu ia falar, olha, eu sei que o proprietário vende por 90. Falava mesmo 100, ou quando não falava, 110. Ah, e se eu mandar 100? Ah, vou pensar. Vou passar para o incorporador, vou passar para o proprietário, sabe? Então, esse jogo de números é muito importante para não perder a venda. Então, tem que conhecer matemática financeira, tem que ter uma visão macroeconômica,
tem que saber como é que está a Selic, o que, que vai acontecer com a Selic, para poder falar com o seu cliente, tem que saber os indicadores de 2017, o que está acontecendo, o que vai acontecer até o final do ano. Para quê? Para poder passar isso para o cliente com força, com certeza. E, muitas vezes, o corretor, na ânsia de pegar uma proposta, sabe, já mete os pés pelas mãos, já fala qualquer coisa, já pega com medo de perder o cliente, é aí que a gente acaba perdendo o cliente. Tem que falar sobre a evolução do preço do metro quadrado, aplicação financeira, gente que deixa 1 milhão rendendo, esse 1 milhão vai render o quê? Com uma Selic, com uma taxa de juros a 9%, a 10%. Eu conheço um incorporador que ele falava assim, enquanto a Selic está em 14%, uma maravilha, porque a inflação está 7% e eu ganho 7% líquido ao ano, né? 14% da Selic. Se tira a inflação, sobra 7%. O rendimento dele era 7% sobre a fortuna dele ao ano. Quando que, para guardar grandes fortunas, grandes valores, na Europa, nos Estados Unidos, você tem que pagar. Você tem que pagar para guardar o dinheiro. Aqui, não. Você recebe os 14% sobre o dinheiro aplicado, tirando a inflação, você tem um ganho líquido de 7%. Só que agora vai inverter. Se ela chegar em 9%, você tira uma inflação prevista de 4,5%, 5%, ele vai ganhar 4%. Então, é melhor ele construir, que ele vai ganhar muito mais dinheiro, né, que ele vai ter muito mais perspectiva. Então, saber falar sobre mercado, sobre números, sobre valores, quer dizer, é isso que faz com que o cliente acaba se convencendo a comprar. O valor de revenda, o pagamento que ele vai fazer até a chave, sem juros, que ele pode comprar o apartamento, pagar só pelo INCC, até o imóvel ficar pronto, depois o inquilino dele paga. Faz um financiamento, o inquilino acaba pagando. Sabe, ele paga uma prestação de R$ 2.500 e aluga o apartamento por 3. Então, esses argumentos na tratativa são muito importantes. Taxa de juros, o valor de locação. Tem gente que pode estar pagando hoje de prestação quase que a locação do apartamento. Nós temos um caso de uma cliente que está querendo comprar um apartamento, que nós fizemos um cálculo para ela, a prestação dela é em torno de 7 mil, é o valor que ela consegue alugar o apartamento dela na Vila Olímpia. Então, compra esse apartamento, deixa o inquilino, ela está comprando para alugar. Se ela está comprando para alugar, se ela fizer um financiamento para pagar 7 mil, quem vai pagar é o inquilino dela, e o patrimônio dela vai crescer. Então, essas coisas são muito importantes para a gente. O respeito aos parâmetros, né, do incorporador ou do vendedor, quanto ele quer de entrada, quanto que ele não quer, isso é fundamental. Eu sei que muitos não trabalham com lançamentos ou com remanescentes, mas são informações que são também importantes quando você estiver vendendo um imóvel de um incorporador. Porque hoje, com todas as tabelas que a gente tem de construtora, Cirela, de todo mundo que passa essas tabelas, é tentar respeitar, é 30% até as chaves, ou 40% até as chaves. Não adianta o cliente querer dar 10%, financiar 90%, que depois não consegue. Então, esse jogo de números é importante. Saber que os bancos financiam 70%, 80% no máximo. Então, tudo isso faz parte do quê? Dos bracinhos lá do fundamento básico, que são as tratativas.